Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha aí, dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Como tem sido gratificante que todo esse conteúdo ele entre em seu coração, não como algo decorado, mas impresso, modificando o meu caráter, modificando o seu caráter, começando a ser o norte, a luz da forma da gente conduzir a nossa vida. Eu acho mais, sabe, a forma pedagógica, didática que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz através desse Sermão do Monte. Vamos ler Mateus capítulo 7, do verso 7 até o verso 11. Para mim é uma das promessas mais fantásticas, ditas pelos lábios do próprio Jesus Cristo. Promessas para mim e para você. Hoje é dia de tomar posse dessa promessa e começar um contexto novo na sua vida. Vamos ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês a seu filho, se ele lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que texto fantástico. Essa é uma das promessas mais maravilhosas do Evangelho para as nossas vidas. E ainda por cima, saíram do coração de Deus através dos lábios de Jesus Cristo. Ele fala em 3 pedidos e 3 resultados. Peçam, será dado. Busquem, vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Queridos, eu quero dizer a você uma coisa para você guardar no seu coração. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não deixa nada sem cumprir, porque Ele é um Deus da verdade. Ele não é o Deus da mentira, Ele é o Deus da verdade. Ele é a própria verdade. Então, se Ele diz, busquem que vocês encontrarão, batam que a porta se abrirá, peçam que vocês receberão, isso é verdade. Ele traz uma confirmação. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. E eu digo a você, não há acepção de pessoas. Ele não diz, só peço a essas pessoas assim. Claro, a gente tem que ter fé. A fé nos leva à oração e a oração nos leva a um relacionamento com Deus. Isso é sine qua non. Isso é um pré-requisito, eu preciso acreditar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu preciso acreditar que Ele é real. Então Ele diz assim, peça, meu filho, que você vai receber. Busque, porque você vai encontrar. Bata, porque a porta vai se abrir. Deus, Ele é fiel em sua palavra. E aqui eu quero ler um texto que está lá em Romanos, do capítulo 4, do verso 17 ao 21, que diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Ele está falando aqui sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Olha que coisa tremenda. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo, já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, eu só quis construir exatamente para você entender que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete para a minha vida e para a sua. E Ele prometeu que se a gente pedir, Ele vai nos dar. Que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater na porta, a gente vai abrir. E Ele ainda faz uma analogia tremenda lá nos últimos versículos que a gente leu, que Ele diz exatamente, olha, a partir do 11, a partir do 10,
do 9, quando ele diz: qual de vocês, seu filho, pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir peixe, ele vai dar cobra. Olha que coisa interessante. Aí ele diz: se vocês que são maus sabem dar coisas boas, imagina Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Se você e eu, nossos filhos, quando pedem alguma coisa, a gente dá coisas boas, aí ele diz: imagina eu. Ele faz esse paralelo, ele faz essa analogia. E é interessante, Números 23, 19, traz uma certeza muito grande com relação a esse Deus que não mente. Ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você entende, meu irmão? Então, se Deus está prometendo, se Jesus trouxe para o seu coração, peça, busque e bata, porque vai acontecer na sua vida. E eu encerro lendo exatamente Lucas, capítulo 11, verso 13, que diz assim, Lucas falando dessa mesma Sermão do Monte, dessa mesma razão, mas olha o que ele diz. Mateus não traz essa verdade, mas Lucas traz. Ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, Ele dará o Espírito Santo a quem pedir. O que é o melhor para as nossas vidas, meu irmão? É o Espírito Santo. Nada é mais precioso para a minha vida. O maior presente que eu e você podemos ter é o Espírito Santo habitando em nós. Então, queridos, peça que você vai receber. Procure que você vai achar. E bata, porque Deus abrirá as portas para você. Mas mais do que isso, peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe e te encha do Espírito Santo de Deus. Amém.